Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente vai ter uma aula hoje muito bacana, uma aula que é cheia de conceitos e nomes de autores. Então, antes de te dar o tema, eu já vou dizer, vai lá pegar teu caderno, tua caneta, teu lápis para fazer as anotações das dicas que eu vou te dar nessa nossa aula de hoje. Fechado? Vou te dar aí um segundo. Pronto, vamos lá. A nossa aula de hoje é movimentos sociais. A gente vai falar sobre movimentos sociais, mas é bem mais uma aula inaugural. São os conceitos. Aí a gente não vai ainda entrar na análise dos movimentos. A gente vai primeiro entender o que são os movimentos, as características e tanto a defesa quanto a crítica desses movimentos que existem na sociologia, tanto do século XIX quanto também da atualidade, século XX e XXI. Beleza? Então é a primeira aula sobre esse assunto. E como é a primeira aula, eu já te digo, fica logo muito atento, muito atenta também, anota tudo que for para anotar, para você não se perder nas aulas que virão, ok? Então vamos lá. Essa aula está dividida em 5 tópicos. Atenção. Primeiro tópico, eu vou responder para vocês o que são movimentos sociais. É logo no comecinho, inaugural. Depois, as características dos movimentos. Depois, a diferença entre movimento revolucionário e reformista. Quarto tópico, a crítica aos movimentos sociais. Aí aqui nesse quarto tópico, a gente vai começar a falar de muitos autores, tá? E no quinto tópico, a gente vai destacar um autor, que é o francês Alain Touraine, e a defesa aos movimentos sociais. Fechado? Já está pronto aí? Já está pronta? Então vamos começar a nossa aula de hoje respondendo a pergunta: o que são movimentos sociais? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, antes de responder a pergunta, que os movimentos sociais eles não se limitam somente às manifestações. Manifestação, passeata, greve, é uma estratégia que os movimentos sociais podem se utilizar para poder apresentar suas demandas. Mas não quer dizer que a manifestação em si seja um movimento social. Já vamos fazer logo essa diferença. Vamos lá então, acompanha comigo. Os movimentos sociais não se limitam a manifestações públicas esporádicas. Esporádica é aquilo que acontece de vez em quando. Mas trata-se, atenção agora, de organizações que sistematicamente, de maneira contínua, atuam para alcançar seus objetivos políticos. O que significa haver uma luta constante. Então não é uma coisa esporádica, não é uma coisa temporária, é algo constante. E também de longo prazo, dependendo da natureza da causa, do tipo de causa que aquele movimento defende. Em outras palavras, os movimentos sociais possuem uma, atenção, ação organizada de caráter permanente. Aí você, aproveita e anota isso no teu caderno, tá? Os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente por uma determinada bandeira, que metaforicamente significa uma determinada causa que existe em relação ao grupo social que se manifesta, que podem ser os sem terra, podem ser os negros, os indígenas, aí depende muito de cada movimento. Fechado? Então, nessa primeira parte da aula, o que é o mais importante? É você destacar isso aqui, ó. Os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente. Fechou? Vamos então adiante. E aí a gente tem as características, para ficar mais fácil ainda para você entender. 4 características que vão ter em qualquer movimento social, independentemente do tipo de causa ou da bandeira que ele defenda. Atenção! Todo movimento social é uma ação coletiva de um grupo organizado. Não existe movimento social do eu sozinho, porque senão nem seria movimento social, seria individual. Beleza? Todo movimento social que existe no mundo, ele representa um grupo da sociedade. Portanto, o movimento social é uma ação coletiva. Beleza? Tranquilo, né? Segunda, guiado por determinados valores e ideologias. Independente da luta, da causa, da bandeira, o movimento tem valores e tem ideologias que vão direcionar a atuação desse grupo, desse movimento social. Terceiro, esse movimento tem o objetivo de alcançar mudanças sociais. Aí depende do nível das mudanças. Se elas são mudanças mais pontuais ou se são mudanças mais significativas. Mas todo movimento social, ele se manifesta em prol de mudanças sociais, de melhorias na estrutura social
sobretudo em relação àquele grupo que está sendo representado. E para fechar, existe um repertório. Professor, o que é repertório aqui? É a música que o pessoal escuta? Não, não é repertório musical. É repertório plano de ação. É a maneira pela qual aquele movimento irá se apresentar à sociedade. Irá exigir do poder público, do Estado, o atendimento de suas demandas. Tá? Então é isso que é repertório na sociologia. É a forma como se age. É o plano de ação desse grupo que é o movimento social. Vamos lá então fazer uma recapitulação, uma revisão aqui rapidinho. As 4 características: ação coletiva, ideologia e valores, mudanças sociais, finalidade e também a forma de agir, um repertório. Qualquer movimento social vai ter essas 4 características. Fechou? Acompanhe aqui comigo. O movimento social ele vai se tornar então uma espécie de porta-voz de um grupo de pessoas que se encontra numa mesma situação, seja ela social, econômica, política, religiosa ou outro fator qualquer. A função do movimento é dar voz a essas pessoas, que de alguma forma estão sendo tratadas com preconceito, estão sendo discriminadas, seja pelo fator econômico, cultural, religioso, entendeu? Então é isso, é dar voz a esse grupo social que é representado pelo movimento, que tem um plano de ação, uma ideologia e que tem uma finalidade. É isso que representa, é isso que significa os movimentos sociais. E aí existe uma separação nesses movimentos sociais que a gente pode chamar de movimentos reformistas ou movimentos revolucionários. Geralmente o movimento que ele está propondo mudanças, ele está propondo uma mudança que é mais significativa, que causa uma revolução social, ou uma mudança que é apenas reformista, que vai causar ali uma mudança em determinado aspecto, uma mudança pontual em algum campo da sociedade, mas não no sistema político ou na sociedade como um todo. Vamos ver a diferença aqui rapidinho? Acompanha comigo. Os movimentos sociais revolucionários buscam mudar o modo de produção, ou seja, buscam conseguir alterações na infraestrutura da sociedade. Infraestrutura, anota isso aí, significa aspectos econômicos, aspectos de produção. Tá? A única solução para esse grupo, para esse movimento, reside na substituição do sistema por outro. Vou te dar um exemplo. Tem um movimento que ficou muito famoso na segunda metade do século XX aqui no Peru, na América Latina, chamado de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, né, em espanhol. Depois você dá uma googada aí e procura um pouco mais sobre esse grupo, beleza? É um grupo, um movimento social que tinha cunho revolucionário. Movimento social reformista. Diferente do movimento revolucionário, o reformista ele não busca mudar o modo de produção, alterar completamente as estruturas ou a infraestrutura social. Mas ele busca corrigir algumas imperfeições, alguns pontos bem específicos do sistema que já existe, porém preservando esse sistema. Os movimentos de reforma, diferente dos revolucionários, não desejam substituir o sistema vigente e sim buscar modificações que tornem esse sistema mais adequado. Vou te dar um exemplo. O movimento negro, que luta contra o preconceito racial, ele não quer mudar a infraestrutura da sociedade, ele não é um movimento revolucionário, mas é um movimento contra o preconceito, contra o racismo, contra uma coisa muito pontual que existe na sociedade e no sistema geral. Então a ideia deles é mudar isso, mas não mudar o sistema como um todo. Beleza? Então existe essa diferença aí entre movimento revolucionário e movimento reformista. Vamos adiante? Vamos chegar agora na crítica, porque é o seguinte, na sociologia, fica logo atento para isso aí, tá? Existem 2 caminhos para falar de movimento social. Existe o caminho da defesa e o caminho da crítica. Eu preferi começar com o caminho da crítica e depois a gente fala do caminho da defesa. A crítica aos movimentos sociais são de autores que têm uma característica nesse aspecto mais conservadora e que percebem nos movimentos uma espécie de risco para a sociedade em determinado ponto, beleza? A gente vai falar primeiro sobre esses autores, que são críticos da existência dos movimentos, e aí depois eu vou falar de um dos autores, que é o principal, que é o Alan Turing, que defende a existência dos movimentos. Fechou? Então vamos ver os 2 lados da moeda, aqueles que criticam e aqueles que defendem. Vamos começar com os críticos.
Aí eu citei aqui 3 autores de início, que são Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, franceses, e o espanhol José Ortega y Gasset. Esses 3 aqui, que viam nos movimentos um perigo iminente. O que é um perigo iminente? É um perigo latente. É algo que existe na sociedade que a qualquer momento pode ser causador de desordem, na visão desses 3 autores. Tá? Aí tem uma citação que eu deixei em itálico aqui, que é do Le Bon e do Tarde. Eles escreveram juntos um livro, chamado Psicologia das Multidões. E aí nesse livro eles dizem o seguinte: o comportamento massificado tende à irracionalidade e ao esvaziamento do sujeito. Comportamento massificado é comportamento de massa. Essa palavra massa, quando você usa sociologicamente, você está se referindo ao coletivo, a uma grande quantidade de pessoas, mas que ao mesmo tempo gera uma despersonalização do sujeito, um esvaziamento do indivíduo em prol daquela coletividade. Eu vou te dar um exemplo mais simples, para você entender o que eu quero dizer. Com certeza você torce para um time aí. Pode ser o Flamengo, o Vasco, Palmeiras, São Paulo, né? E aí esse teu time, ele tem torcidas organizadas. A torcida organizada de um time de futebol é um exemplo de comportamento massificado. Porque naquela torcida, o indivíduo, ele não representa nada. Ele se esvaziou. Ele é parte da torcida. E aí no estádio, aquela torcida ela tem um tipo de ação bem específico, né? Que a emoção ela fala mais alto do que a razão muitas vezes. Então quando o cara está ali na torcida organizada, ele toma atitudes que na vida dele, pessoal, ele não tomaria. Como xingar alguém, o juiz, por exemplo. Ele pode ser uma pessoa calma no seu dia a dia, mas quando ele está ali no estádio com a torcida, ele vira uma outra coisa. Ele passa a ter um comportamento que, segundo esses autores, é irracional. E esvazia o próprio sujeito, o próprio indivíduo, em prol daquela coletividade. É isso que Le Bon e Tarde percebiam nos movimentos sociais, sobretudo movimentos operários, porque eles estão ali no final do século XIX. Eles percebiam que esses movimentos eles tendiam a essas ações, a esses comportamentos irracionais, e que levariam um perigo iminente para a sociedade no tocante à desordem que poderiam causar. Certo? Para esse grupo de pensadores, os movimentos sociais, como movimentos de massa, eles tendem a seguir caminhos irracionais, que perturbam e colocam em risco a todo momento a ordem vigente na sociedade. Por isso que Le Bon, Tarde e Ortega y Gasset são teóricos contrários, críticos aos movimentos sociais. Por esse aspecto dos movimentos, na visão deles, representarem sempre um perigo iminente para a ordem social. Tem outro autor também, que é até na sociologia mais importante que esses 3, chamado Talcott Parsons. É um dos principais sociólogos norte-americanos da história da sociologia. Ele é de uma corrente chamada funcionalismo, que é a mesma corrente do Emile Durkheim, que você já ouviu falar e já conhece. O Talcott Parsons, ele afirmava que qualquer forma de greve, manifestação ou protesto perturba o bom funcionamento e o equilíbrio da sociedade. Então, assim como os outros, ele também é contra, ele é crítico dos movimentos sociais. Para o autor, as mudanças sociais, quando elas são muito repentinas, quando elas acontecem muito rápido, né, muito de repente, causadas pelos movimentos, constituíam fonte de desordem. Mais uma vez, a questão da desordem colocada aí, né, como um perigo. Os movimentos sociais passam a ser percebidos como causa. Atenção para isso. Anota. Para esses autores, os movimentos são causas de conflito. Tá? Causas e não consequências, são causas. Eles são causadores de conflitos e tensões sociais e instigadores de revoltas e revoluções, sendo considerados anômalos e nocivos para a ordem social. Para Parsons, Tarde, Le Bon, Ortega y Gasset, os críticos, os movimentos são a causa das tensões e desordens. Para quem defende os movimentos, como por exemplo Alain Touraine, os movimentos não são causa da desordem. Eles são efeitos de uma sociedade que não está em equilíbrio. E por isso eles existem. Entendeu a diferença? Quem é contra defende que o movimento causa desordem. Quem é a favor defende que o movimento existe porque já existe a desordem.
já existe o desequilíbrio social. E o movimento vai ser apenas uma consequência da existência dessa sociedade que tem contradições, que tem desequilíbrios. E agora a gente vai falar do Alan Turing, que é o cara, dentro da sociologia, um dos principais defensores dos movimentos sociais, da existência dos movimentos sociais. Vamos lá então? Se pronuncia Alan Turing, mas se escreve Alain Touraine, beleza? Então escreve aí no teu caderno logo, para não perder tempo. O Alan Turing escreve um livro de 76, década de 70, chamado Em Defesa da Sociologia. Nesse livro, ele afirma que para se compreender os movimentos sociais, seria necessário, antes de tudo, considerar as estruturas sociais nas quais os movimentos se manifestam. Cada sociedade ou cada estrutura teria como cenário um contexto histórico, no qual estaria posto um conflito entre classes, ou grupos sociais. Então, esse conflito já existe. Segundo Alan Turing, não é o movimento que criou o conflito. Ele já existe antes. A sociedade já é desequilibrada e conflituosa e contraditória antes do movimento existir. E a existência desse grupo de pessoas que se unem para poder reivindicar alguma coisa é porque existem problemas e contradições. É uma consequência, não é uma causa, na visão dele. Os movimentos sociais fariam explodir, ou seja, evidenciar os conflitos que já existem na própria estrutura social, naquele contexto histórico, naquela historicidade, geradora por si só da contradição entre as classes ou grupos sociais. Percebeu a diferença de análise? Os caras que são contra os movimentos, porque acreditam que os movimentos causam desordem, colocam em risco o equilíbrio e a ordem social, eles veem os movimentos como causadores do conflito e da desordem. Quem defende, como Alan Turing, por exemplo, percebe que os movimentos só existem porque já existe antes essa desordem. Já existe esse caos, já existe esse desequilíbrio, já existem essas contradições na própria estrutura social. E o movimento vai ser uma consequência disso. A existência do movimento não é causa, é consequência do que já existe antes, das contradições e dos problemas que a própria estrutura social gerou. Sacou a diferença, né? E aí, para a gente poder fechar, tem mais esse trecho aqui do Alan Turing. Ele fala o seguinte: os movimentos sociais, na visão dele, acabam sendo uma ferramenta essencial, fundamental, para a ação com fins de intervenção e mudança daquela mesma estrutura. Vou repetir para você. Com fins, ou seja, objetivo, finalidade de intervenção e mudança. Existe um problema na sociedade, esse problema origina os movimentos sociais, que tem como finalidade resolver esse problema, resolver essa contradição. Vou te dar um exemplo, para você poder entender melhor. Existe um movimento feminista, ok? O movimento feminista, para Alan Turing, é uma consequência da relação desigual entre homens e mulheres. E aí as feministas, elas têm como grande pauta a questão da igualdade de direitos e condições entre homens e mulheres. Então isso seria uma finalidade de intervenção e mudança das contradições que já existem, pela forma como a sociedade foi se construindo ao longo do tempo. Ok? A existência dos movimentos é de fundamental importância para a sociedade civil enquanto meio de manifestação e reivindicação. E aí a gente está falando aqui principalmente das sociedades democráticas, como é a nossa, como é grande parte hoje do Ocidente. Por isso que os movimentos sociais começam a ganhar força no século XX, devido a esse processo de ampla democratização dos regimes políticos no Ocidente. A democracia combina com a liberdade de expressão, combina com o direito de se manifestar, combina com a liberdade de opinião. Então tudo isso faz parte do ambiente democrático de uma sociedade. Daí a defesa que o Alan Turing faz da existência também dos movimentos sociais, que evidenciam as contradições e os problemas que existem na estrutura social. E com isso, meus queridos, eu me despeço de vocês, mais uma aula de Sociologia, e a gente deixa combinado então o nosso encontro para uma próxima aula. Um abraço a todos, tchau, tchau.